Irmãos, na semana passada nós estudamos o texto de Atos 6, um chamado para avançarmos à maturidade como igreja. E hoje quero pensar um pouco no capítulo anterior, no capítulo 5, sobre uma igreja consciente, um povo consciente da presença de Deus e como isso deve mudar todas as coisas. Recapitulando, melhor dizendo, aquilo que vem acontecendo ao longo do livro de Atos. Então, o capítulo 1 de Atos narra para nós a ascensão de Cristo, a subida de Cristo ao céu, a sua comissão aos discípulos, a sua ordem de que eles aguardassem, esperassem em Jerusalém para que eles fossem revestidos do alto, para que eles fossem cheios do Espírito, cheios do poder, e então fossem enviados como testemunhas, como pregadores, como discípulos por toda a Judéia, Samaria, pelos confins da terra. Então a gente vem vendo ao longo dos capítulos isso acontecendo em passos largos, talvez a gente possa dizer assim, com essa poderosa manifestação do Senhor, já relatada em Atos 2, o Pentecostes, aquele povo, os 120 cheios do Espírito. O apóstolo Pedro se levanta, prega um sermão, os seus ouvintes dizem o que a gente faz, então, diante disso que você pregou, e Pedro diz: se arrependam e creiam no Evangelho para que os pecados de vocês sejam cancelados, sejam perdoados. Essa igreja está experimentando de um grande derramamento do Espírito, de um poderoso avivamento. Se não foi o maior, pelo menos talvez o principal ao longo de toda a história. O Senhor se derramando e visitando o seu povo de uma forma sobrenatural. Curas acontecendo, sinais, prodígios acontecendo, conforme a igreja vai avançando. O capítulo 4, como nós citamos na semana passada, o apóstolo Pedro e João são presos por causa da pregação do Evangelho. Eles são soltos depois disso também de forma milagrosa pelo Senhor. A igreja reunida em oração, novamente todos sendo cheios do Espírito Santo. E estima-se que entre o capítulo 1 e o capítulo 5, 6 de Atos, aproximadamente 3 anos tenham se passado. Então é tudo ainda muito fresco, é muito novo isso que está acontecendo naquela igreja, conforme o registro de Lucas. E para nós, esses 6 capítulos aqui, eles contam dessas diversas experiências, das manifestações do Senhor, do poder do Senhor, visitando aquele povo, empoderando aquele povo para a igreja avançar. E ainda assim, nós percebemos também desafios, problemas, conflitos, mesmo numa igreja onde a presença de Deus está manifestada, onde a presença de Deus está enchendo um povo. Na semana passada, nós vimos sobre como as viúvas dos helenistas estavam sendo negligenciadas, esquecidas na distribuição diária de alimentos. Então é possível isso acontecer num ambiente cheio, carregado da presença do Senhor. Isso vem à tona, vem à luz, e o Senhor vai ajustando, Ele vai organizando a casa, Ele vai purificando o seu povo. Mas no capítulo anterior, ao capítulo 6, que é o que a gente vai ler hoje, nós vemos um problema ainda mais grave, na verdade muito mais grave do que esquecer-se das viúvas, que é o episódio e o relato de Ananias e Safira. Antes de a gente ler o nosso texto, volta para Atos 2, só para a gente dar mais uma contextualizada. Atos 2, no capítulo 2, versos 43 ao 47. 42 ao 47. Atos 2, 42 diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens e distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Agora, Atos 4, 32.
São dois breves resumos entre esses capítulos daquilo que o Senhor estava fazendo na igreja primitiva. Atos 4:32 está escrito assim: da multidão dos que creram era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Verso 36. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Capítulo 5, vamos ler do verso 1 ao verso 11. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua, e depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu morto, e sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. Levantando-se, os moços cobriram o corpo de Ananias e, levando-o para fora, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: diga-me, foi por este valor que vocês venderam aquela terra? Ela respondeu: sim, foi por esse valor. Então Pedro disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, viram que ela estava morta e, levando-a, sepultaram-na ao lado do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar destes acontecimentos. Até aqui. Irmãos, o que acontece quando a consciência da presença de Deus é perdida? O que acontece quando o temor do Senhor se esvai, escorre de entre os nossos dedos, nós não mais sentimos isso, nós não mais consideramos o poder, a majestade, a glória, a pureza de Deus? O que acontece quando nós perdemos essa consciência, quando nós perdemos esse juízo de quem é o Deus a quem nós adoramos, de quem é o Deus que decidiu fazer morada dentro de nós? Tem um texto conhecido de Êxodo 17 que nos ajuda a ilustrar um pouco para essa mensagem, que ele tem alguns paralelos com a passagem de hoje. O povo de Israel é libertado do Êxodo, está avançando em sua peregrinação no deserto, sendo sustentado, sendo guardado pelo Senhor de Israel, pelo Deus da aliança. E acontece em Êxodo 17 que toda a congregação, a igreja do Senhor, lá no Antigo Testamento, aquele povo acampa em Refidim, no meio do deserto, naquela jornada, mas não havia água. Então o povo começa a reclamar, começa a discutir. Moisés pergunta a eles: por que vocês estão discutindo comigo? Por que vocês estão tentando o Senhor? Da mesma forma que no nosso texto, Pedro disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor?
Assim o povo no deserto, em Refidim, naquele lugar que não tinha água, estava reclamando a Moisés, e Moisés disse que com isso vocês estão tentando o Senhor. Por que vocês estão tentando o Senhor? Então o Senhor dá uma orientação a Moisés, e ele diz: passe adiante do povo, leve com você alguns dos anciãos de Israel. Leve também o bordão com que você feriu o Nilo, e siga em frente. Eis que estarei ali diante de você sobre a rocha, em Horebe. Bata na rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da discussão dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Está o Senhor no meio de nós ou não? O Deus que realizou todas aquelas maravilhas no Egito, que abre o mar diante deles para o povo passar, que tem sustentado o seu povo com um amor paternal. Será que esse Deus está no meio de nós ou não? A gente está aqui morrendo de sede, não tem água nesse deserto. Fica evidente, irmãos, quão sério é este tema para o Senhor, a perda da consciência, da presença de Deus no meio do seu povo. O Senhor está entre nós ou não? E nós vemos isso acontecendo nesse relato de Atos 5. Igualmente, era um marco, era o início da igreja do Novo Testamento, que estava avançando, que é a igreja composta hoje de judeus e de gentios, nessa peregrinação, a fim de alcançar os confins da terra com a boa nova do Evangelho. Este povo avançando, vendo sinais, vendo curas, vendo conversões, vendo uma generosidade absurda, as pessoas vendendo seus bens e entregando aquele valor integralmente aos pés dos apóstolos para que fosse distribuído. E ainda assim, um casal, Ananias e Safira, mostra para nós o risco que existe de, mesmo como povo de Deus, mesmo reunidos, mesmo na congregação, perdermos a consciência de que entre nós existe um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que habita entre o seu povo. Então, no capítulo 5 começa dizendo, logo depois deste ótimo exemplo de generosidade de José, a quem os apóstolos chamaram de Barnabé, que ele vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Entretanto, a Bíblia tem destes entretantos ao longo da narrativa. A história do povo de Deus é marcada por isso. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, também vendeu uma propriedade, mas reteve, diferente de Barnabé, reteve uma parte do dinheiro. É uma entrega parcial. O motivo, sabe lá Deus qual foi. Talvez a provisão futura, algum medo de que faltasse. A gente não sabe exatamente por que eles retiveram aquele valor, o que eles desejavam conquistar com essa atitude hipócrita, com essa mentira. Mas o texto diz para nós que ele vendeu uma propriedade, mas reteve parte do dinheiro, e Safira estava ciente disso. Sua mulher estava ciente disso. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então tem dinheiro retido, parte do dinheiro é entregue, existe consentimento entre aquele casal e, evidentemente, uma falta de temor do Senhor, uma falta de consciência. Irmãos, eles não eram obrigados a fazer nada daquilo, não tinha sido levantado e colocado um decreto para a igreja de que todos precisavam vender os seus bens e trazer todo o seu dinheiro aos pés dos apóstolos. Isso era algo espontâneo, era algo que precisava brotar do coração. Eles decidiram fazer isso e fazer de uma forma errada, prestar a adoração, a oferta deles diante dos apóstolos àquela igreja, mas com mentira, com hipocrisia no coração. E a partir do verso 3, nós vemos, assim está escrito, que Pedro disse, e aparecem 5 perguntas de Pedro em sequência. E é interessante pensar que, por revelação do Senhor, Pedro tem consciência do que está acontecendo ali diante dele.
A gente vê o dom do Senhor, o dom do Espírito, um dom revelacional de profecia em ação ali com Pedro. E se a gente lembrar que Paulo aos Coríntios, ele diz que das possibilidades de profecias ocorrerem no meio do povo de Cristo é segredos do coração ser revelado, coisas ocultas, segredos do coração vindo à tona. Pedro, cheio do Espírito Santo, assim como Jesus, por muitas vezes, que parece que enxergava direto no coração das pessoas, Pedro agora olha para Ananias e faz 3 perguntas a ele. E em cada uma dessas perguntas, uma oportunidade de arrependimento. Em cada uma dessas perguntas, um convite à sinceridade. Ele não foi instantaneamente fulminado assim que ele depositou parte do dinheiro aos pés dos apóstolos. Antes, Pedro ainda se dirige a ele com algumas perguntas. E a primeira delas, Ananias, no verso 3, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? Por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Assim como o povo em Refidim reclama a Moisés, e Moisés diz que eles estavam tentando o Senhor, Ananias, mentindo aos apóstolos, mentindo à igreja, Pedro diz que eles mentiram ao Espírito Santo, ao próprio Senhor, que não apenas derramou do seu poder de forma abundante naquela igreja, mas que conferiu aos apóstolos, aos líderes daquela igreja, autoridade. Eles são líderes da igreja, são aqueles que têm as chaves do reino. Eles são os líderes, são aqueles que são os representantes do próprio Deus entre eles. Então Ananias, permitindo que Satanás enchesse seu coração, mente ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo. A segunda pergunta, não é verdade que conservando a propriedade seria sua? Ele não precisava ter vendido, ele poderia ter aquela propriedade para o resto da vida dele. Se você deixasse ela quieta lá, ela seria sua. Se você vendesse ela, o dinheiro era seu também, você não tinha obrigação nenhuma de fazer o que você fez. A terceira pergunta, por que você decidiu fazer uma coisa dessas? A mentira de Ananias à igreja, aos apóstolos, equivaleu à mentira ao próprio Espírito, porque é a comunidade onde Deus estava, é a comunidade onde Deus decidiu habitar, repousar a sua presença, fazer a sua morada. Então isso mostra para nós a falta de consciência de Ananias e de Safira, primeiro para com a presença de Deus no meio do povo, mas também uma falta de consciência, de atenção, de sensibilidade para a própria comunidade. Perceba que, apesar das prisões, apesar dos açoites, de tudo aquilo que vinha acontecendo, aquela igreja estava avançando. O texto diz que da multidão dos que creram era um só o coração. Algo maravilhoso estava acontecendo, o povo estava repartindo seus bens, a obra estava avançando. O número de crentes no Senhor crescia e crescia. Então, chega aquele homem com o seu coração sujo, com o coração podre de pecado, de más intenções e cheio do engano de Satanás. E apresenta, então, ali uma ameaça àquela comunhão, àquela comunidade, àquele lugar que é a morada do próprio Deus vivo. Ananias não está sozinho nessa história com a sua mulher, existe um outro personagem importante aqui, que é o próprio Satanás. Ananias permitiu, Pedro disse, Ananias permitiu Satanás encher o seu coração. E Pedro disse também que Ananias decidiu fazer o que fez. Ananias permitiu Satanás encher o coração e Ananias decidiu fazer o que fez. E Satanás então se vale, ele surfa essa onda, ele se vale dessa má intenção do coração de Ananias, dessa cobiça, sabe Deus o que estava no coração dele, qual era a motivação dele. O ponto é que existia ali uma bola quicando para Satanás chegar e chutar, para ele se envolver, para ele fazer parte. É difícil de perceber e compreender onde começa um e onde termina o outro. O ponto é que, num consentimento daquele casal e do próprio inimigo que encheu o coração deles, eles decidiram enganar a Deus, àquela igreja, mentir não para os homens, mas para Deus.
Talvez eles queriam aparecer, garantir o futuro, obter alguma vantagem com uma boa oferta junto à igreja. É raro, mas acontece, irmãos. Nosso coração é pecaminoso, o nosso coração é caído. Quem consegue compreender o próprio coração, discernir as próprias faltas, às vezes num grande ato de adoração, de serviço e de oferta, aquilo ali não é totalmente puro ao Senhor. Não é exclusivamente um ato de adoração, mas existe lá no fundinho algum desejo de obter alguma vantagem, algum desejo de ganhar algum louvor, de ser visto de uma melhor maneira. Nossa, que pessoa generosa, nossa, que pessoa bondosa, meu Deus, maravilha. Gente, isso é difícil demais. Cada um de nós está sujeito a isso. Era uma igreja cheia do Espírito Santo. Era um povo cheio do Espírito Santo. Mas o coração deles estava cheio de engano. O apóstolo Tiago diz o seguinte, Tiago 1, dos versos 13 ao 15, ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Isso aqui não surgiu do nada. O diabo, de repente, não surgiu do nada e colocou algo no coração de Ananias, forçando-o a errar, forçando-o a cometer aquilo que ele cometeu. Mas é esse infeliz trabalho em conjunto, de uma cobiça vindo à tona, aquilo dá à luz, ela é concebida, ela é alimentada, e o fruto disso é o pecado, que gera a morte, e no caso deles aqui, a morte literal. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Agora, esse texto mostra para nós, irmãos, como é importante nós não desconsiderarmos a atividade, a intenção do inimigo no meio da igreja. Paulo diz que era necessário considerar quais são os intentos do inimigo, estar atento àquilo que ele está fazendo. Aos Coríntios ele disse, em 2 Coríntios 11, 3 e 4, eu temo que, assim como a serpente com sua astúcia enganou Eva. Gente, paraíso. Tudo bem, tudo resolvido. Imagina, muito melhor do que a condição de que a igreja de Atos aqui estava no capítulo 5. No paraíso, a serpente com a sua astúcia enganou Eva. Paulo temia que da mesma forma a mente dos coríntios fosse corrompida e se afastasse da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então, sim, é possível crentes serem enganados com a astúcia da serpente, do diabo. E o apóstolo Pedro diz, no capítulo 5, versos 8 e 9, sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês espalhados pelo mundo estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. Tem como resistir, tem como fugir do inimigo, firme na fé, fundamentados, baseados na palavra do Senhor. Pedro disse, você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, porque você decidiu fazer uma coisa dessas. Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Verso 5, Atos 5, 5, ouvindo estas palavras, Ananias caiu morto. Não teve resposta de Ananias, não teve uma tentativa de se justificar, mas espera, não é bem assim, ou, puxa, fui flagrado, de fato é isso que aconteceu, não teve nada, silêncio. Eu imagino que talvez alguma pausa tenha havido entre cada uma dessas perguntas, e eu não sei, não tem como, o texto não mostra isso para nós, mas irmãos, eu consigo imaginar o apóstolo Pedro, cheio do Espírito,
diante dessa revelação do pecado de Ananias, com um coração pesado, falando essas palavras, fazendo essas perguntas. Sabe, eu não consigo imaginar, talvez naquele tom assim, tipo, e puf, morreu. Porque talvez Pedro já estava entendendo o que ia acontecer, porque Deus já havia agido assim anteriormente em outros episódios, no Antigo Testamento, nos relatos, na narrativa bíblica. Imagino Pedro, por que você permitiu? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Ananias, ouvindo essas palavras, caiu morto. Então sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. Verso 6, levantando-se, os moços cobriram o corpo de Ananias e, levando-o para fora, o sepultaram. Ananias, que vende a propriedade, reteve parte do dinheiro, leva o resto do dinheiro aos pés dos apóstolos. Agora, diante disso, diante desse juízo de Deus, ele cai como morto e agora ele é levado para fora daquele lugar e foi sepultado. Seguindo o nosso texto, no verso 7, quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou. Aqui a quarta pergunta de Pedro. A quarta oportunidade para a verdade vir à tona, para a sinceridade ser colocada na mesa. Quarta oportunidade para o arrependimento acontecer. Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou, diga-me, foi por este valor que vocês venderam aquela terra? Ela respondeu, sim, foi por este valor. Ela sabia que não tinha sido por esse valor, ela decidiu ser leal ao marido, àquele plano diabólico do que ao Senhor, do que aos líderes daquela igreja. A pergunta foi colocada diante dela, ela prontamente, sim, foi por esse valor. Então Pedro disse, a quinta pergunta, por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram o seu marido, e eles levarão você também. Diferente de Ananias, Safira responde, mas responde de forma equivocada, mentirosa, não ajuda em nada, não resolve nada, ela tem de fato uma resposta, mas ela mente. E é interessante porque Atos vai mostrando para nós, conforme os capítulos vão passando, de que a palavra do Senhor, que é a verdade, ela crescia e crescia e crescia, e isso é o que fazia com que mais e mais discípulos fossem se achegando à comunidade dos que creem, e essa palavra da verdade continuava a avançar e gerar seus frutos. Agora, em contrapartida, de outro lado, Satanás vem e tenta achar alguma brecha no meio do povo de Deus para infiltrar as suas mentiras no meio da comunidade. Uma comunidade que estava fundamentada na verdade, a palavra que crescia, 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 crescia. Satanás tenta achar um buraquinho, uma brecha, algum lugar onde ele pode chegar, onde ele pode se infiltrar e colocar mentiras no meio da comunidade, dessa comunidade que tinha um só coração e alma. Certamente ele odiava aquilo que estava acontecendo, aquele despertamento, aquele amor crescendo entre os irmãos, o amor crescendo para com os de fora, a pregação do Evangelho, os sinais, essa igreja do Novo Testamento nascendo. Diante da quinta pergunta de Pedro, não há resposta. Pedro diz, eis aí a porta, os pés dos que sepultaram seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante, verso 10, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. E é interessante observar algumas palavras que Lucas vai colocando, que primeiro eles trazem o restante do valor vendido, depositam isso aos pés dos apóstolos, depois os seus corpos mortos são levados para fora. Diz o texto que Safira caiu aos pés dos apóstolos, assim como aquela oferta mentirosa, hipócrita, tinha sido colocada aos pés dos apóstolos, ela igualmente caiu ali diante deles, naquele momento de juízo. E é importante, irmãos, lembrarmos de alguns paralelos, alguns textos que vêm à mente
certamente, de Lucas, que está registrando este acontecimento, dos crentes ali reunidos, judeus, conhecedores da história bíblica, da narrativa do Senhor. A gente consegue observar alguns paralelos, algumas similaridades. Por exemplo, no primeiro episódio de todos, de Adão e Eva, duas pessoas entrando em acordo, duas pessoas juntamente na prática do pecado, o pecado original, o início de tudo, a queda da humanidade. Duas pessoas desprezando o lugar sagrado, o lugar da habitação de um Deus que os visitava, de um Deus que estava com eles, de um lugar santo, carregado da santa presença de Deus. Duas pessoas em acordo, duas pessoas num desprezo completo pelo lugar sagrado. Um outro episódio, talvez o que mais tenha paralelos com essa passagem, está em Levítico 10. Nadab e Abiú, os filhos de Arão, o sumo sacerdote. Assim como no nosso episódio de Atos, a igreja estava nascendo, era o início de algo grandioso que Deus estava fazendo, a igreja do Novo Testamento estava nascendo. Em Levítico 10, é a inauguração do trabalho sacerdotal, do tabernáculo, do culto, dos sacrifícios, das ofertas, é a inauguração de tudo isso. E acontece que Nadab e Abiú trazem ao Senhor fogo estranho. A palavra não vai especificar o que é necessariamente isso, mas é algo de que Deus não se agradou, Deus não tinha determinado que as ofertas, que o sacrifício acontecesse daquela maneira. E ao que tudo indica, os caras estavam mamados, eles tinham enchido a cara, porque alguns versos depois da passagem ali de Levítico 10, existem leis para que o ofício sacerdotal não fosse feito, as pessoas que fossem executar o serviço sacerdotal não bebessem vinho ou bebida forte. O ponto é que eles chegaram de qualquer jeito diante da presença do Senhor com um fogo estranho. Ambos são consumidos, ambos são mortos diante da presença de Deus que estava inaugurando aquele novo tempo com o tabernáculo, a presença de Deus que se manifestou, que encheu aquele lugar, no meio do povo de Israel. O tabernáculo estava no centro do povo de Israel, das 12 tribos, a presença de Deus ali, e o Senhor executa juízo contra Nadab e Abiú. Um outro episódio também que marca um início. O povo de Israel, sob a liderança de Josué, rumo à terra prometida, depois do episódio das muralhas de Jericó, Deus disse que tudo que tinha ficado lá deveria ser destruído e que os tesouros daquela cidade deveriam ser levados para os tesouros do povo de Israel, para o cuidado dos sacerdotes. Mas existia um guerreiro, Acã, que viu uma boa capa babilônica e resolveu reter aquela capa. Ele escondeu, mão leve. Ele viu prata e ouro e pegou alguns quilos de prata e ouro, e igualmente escolheu reter, escondeu isso lá na tenda dele. O que acontece é que Josué, na liderança do povo, continua avançando para conquistar aquela cidade, tudo que está diante deles, mas eles perdem a batalha. Algumas dezenas de israelitas são mortos por causa de um juízo de Deus. Josué fala: o que está acontecendo? Você disse para a gente avançar, mas agora o povo está morrendo. Aí Deus diz: tem pecado no meio do povo, aí o negócio não está bem. E então eles vão separando as tribos e fazendo essa investigação até que chega à casa de Acã. Diante disso, ele confessa a sua iniquidade, confessa o seu pecado, e Acã é morto e apedrejado. Depois disso, queimado, ele e toda a sua família. Percebam, irmãos, como o Senhor tem zelo por sua comunidade. Ele tem zelo, sim, por santidade, pela presença dEle, pela glória dEle, mas como o Senhor deseja, ao longo da narrativa bíblica, preservar o seu remanescente, cuidar de um povo, e como um pecado aparentemente isolado de indivíduos, entre aspas, soltos, comprometem, por vezes, toda a comunidade. Um cara cresceu o olho para umas capas babilônicas,
para alguns quilos de prata e ouro, isso resultou na morte de dezenas de israelitas, depois na morte dele e da família dele. Gente, isso é desesperador. Um outro episódio, 1 Samuel 2, Hofni e Finéias, os filhos de Eli, também no desempenho do serviço sacerdotal, estavam fazendo aquele serviço de qualquer jeito. O texto diz que os caras tinham um garfo e eles carcavam aquele garfo na carne que era oferecida no holocausto, eles comiam a carne, eles estavam engordando à custa das ofertas do povo, comendo as gorduras da carne, eles estavam fazendo e cumprindo aquele ofício sacerdotal de maneira completamente errada. Eli não os repreendeu, seu pai foi negligente, ele passou pano, ele achou que não ia dar nada. Eli é repreendido e os seus filhos são mortos, alguns capítulos depois, pelos filisteus, porque eles desprezaram o serviço sagrado. Eles perderam a consciência do Deus que habitava no meio de Israel. Eles perderam a consciência de quem é o Deus a quem eles estavam servindo, a quem eles estavam adorando. E, gente, isso é terrível. Isso é o maior perigo para os nossos corações. Então, voltando para o nosso texto, igualmente, Ananias e Safira perderam completamente a consciência do que estava acontecendo, o que era aquele ajuntamento, o que era aquele avivamento, quem era o Deus que estava no meio deles. E a decisão por enganar a comunidade ou enganar a Deus resulta numa tragédia absurda àquele casal. Ananias se tornou banal o culto, a oferta à comunidade, e isso lhe custou a vida. O comentarista Craig Kinner, ele diz que esse texto nos revela como a comunidade tinha prioridade sobre os indivíduos, quando os interesses de ambos entravam em conflito. Deus deixa isso evidente, deixa isso claro ao punir, ao executar juízo a um casal, porque eles estavam prejudicando o todo, eles estavam prejudicando a comunidade, e a gente vê isso acontecendo em praticamente todos os outros relatos lidos anteriormente do Antigo Testamento. Então, diante dessa ameaça àquela comunidade recém-formada, este trágico episódio nos revela o zelo de Deus por seu povo. Deus preservando aqui no início de tudo a essência daquela comunidade, a essência daquele ajuntamento, relembrando a eles a seriedade de quem era o Deus que habitava no meio deles. Diante disso tudo, esse juízo severo de um bom Deus. E Lucas fala por 2 vezes no capítulo 5 que grande temor, primeiro no verso 5, sobreveio grande temor a todos os que souberam o que tinha acontecido, e no verso 11, sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar destes acontecimentos. É importante destacar que aqui é a primeira vez que a palavra igreja aparece na narrativa de Atos. Sobreveio sobre toda aquela igreja um grande temor, não apenas ao povo, mas inclusive aos de fora, aqueles que ouviram desse acontecido. Imagina essa notícia correndo, gente. O casal lá tentou enganar, caíram os 2 mortos no meio do culto. Misericórdia. Grande temor recai sobre a comunidade. E é importante nós pensarmos um pouco sobre o temor do Senhor, porque a gente leu no capítulo 2 que em cada alma havia temor diante da manifestação da presença do Senhor, do derramamento do Espírito, também foi gerado temor do Senhor nos corações, que nada mais é do que essa consciência da presença de Deus. Nada mais é do que viver à luz da existência de um Deus que é bom, que é gracioso, que é santo, que é justo, que é zeloso. Este é o temor do Senhor. E eu lembrei de uma ilustração que o Paul Washer fez em algum momento, quando ele estava falando sobre temor e de que maneira os crentes devem temer a Deus. E é uma ilustração muito interessante. Ele diz o seguinte: imagina uma criança, um filho teu, talvez, chegando ao pai com um desenho, sabe? Ele pintou alguma coisa na escola, aquele desenho todo estranho. E o pai olha aquele desenho com um sorriso no rosto, ele agradece, ele fala: nossa, que maravilha, vai dar um artista, isso aqui vai ser exposto no Louvre, sei lá onde, na Bienal aqui do Mon.
Agora, o que acontece é que no dia seguinte, a criança chega com a segunda arte, ela vem com outro desenho para aquele pai. Mas o pai não está igual no dia anterior, ele está mal-humorado, as coisas não foram muito bem no trabalho, talvez ele brigou com a mãe. E diante do pequenino, o pai pega e dá um tapa naquele desenho, ele amassa aquele desenho, ele joga fora aquele desenho. E ele diz que aquela criança vai temer o pai, obviamente. Mas ela vai temer o pai por causa da inconsistência dele. Ontem ele estava uma maravilha, hoje ele está um terror. E ele diz que essa não é a maneira como os filhos de Deus devem temer o nome do Senhor, porque Ele é um Deus constante. Nós não tememos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo exclusivamente por causa da sua justiça, do seu caráter santo, da sua pureza, ou porque Ele habita numa luz inacessível, porque Ele odeia a iniquidade e o pecado. Sim, nós tememos o Senhor por causa disso também. Mas se isso estiver desassociado ao seu amor, à sua graça, à sua bondade, esse não é o temor devido que cabe aos nossos corações. O temor dos filhos de Deus para com Ele não pode estar desassociado ao amor, à bondade do Senhor. Porque senão vai virar apenas um terror, um espanto, um pavor, como se Deus, diante dos nossos pecados, diante da nossa obra de arte, desse um tapa naquele desenho que a gente fez para Ele. Definitivamente, esse não é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Existiu alguém que sofreu essa condenação no nosso lugar. Existiu alguém que sofreu a ira de Deus em nosso lugar, o justo juízo do Senhor contra os nossos pecados, e é o seu Filho Jesus Cristo, que bebeu o cálice da ira, que se vestiu dos nossos pecados, que levou sobre si a acusação, a nossa condenação. E diante disso, irmãos, não resta condenação àqueles que estão em Cristo Jesus. Isso não impede que Deus eventualmente execute juízos. A gente não tem isso com frequência. Mas houve, sim, relatos de grandes avivamentos e de grandes despertamentos. Às vezes o Senhor fazendo coisas assim que talvez fogem um pouco ao comum, à normalidade. E, gente, Ele é Deus. Ele é Deus. Todos os seus juízos são retos, os seus caminhos são retos. Ele faz o que Ele bem deseja, conforme a sua vontade. O Senhor odeia, sim, o pecado. De fato, o pecado o entristece. Mas graças a Deus pelo seu Filho bendito, Jesus Cristo, que levou a culpa dos nossos pecados. Então, se a gente olhar e lembrar para os episódios narrados ali do Antigo Testamento, a morte de Adão e Eva não foi uma morte instantânea. Em alguma medida ela foi, mas eles morrem, eles são separados do Senhor, eles são expulsos do jardim. Nadab e Abiú, Acã, Hofni e Finéias, Ananias e Safira, gente, tudo isso gerou certamente grande temor no povo de Deus ao longo da história, e assim aconteceu também na igreja de Atos. Mas a morte do próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, certamente ela precisa gerar mais temor no coração dos crentes. A imagem de um pai entregando o seu próprio filho para ser morto por outros, que o odiavam, que eram rebeldes, que eram seus inimigos, isso deve gerar mais e mais temor, que é uma santa reverência ao Senhor, que é uma consciência de quão justo Ele é, de quanto Ele odeia o pecado e de quanto Ele nos ama. É neste lugar que deve repousar o temor da igreja, o temor dos crentes. Graças a Deus que o Senhor não continua executando esses juízos ao longo da história, pelo menos não com frequência, essa não é a normalidade. Deus é misericordioso, irmão, porque todos nós caímos, todos nós pecamos, às vezes nós cometemos falhas graves, e graças a Deus por sua misericórdia. O Salmo 103 diz que Ele não nos trata segundo os nossos pecados, Ele não nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões.
Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Graças a Deus, porque Ele não nos trata segundo os nossos pecados e iniquidades, meus irmãos. O Senhor é misericordioso e o Senhor também é paciente. Ele é longânimo. Ele nos dá oportunidade para o arrependimento. Ele nos dá tempo para sermos sinceros e francos, vulneráveis diante dEle. O Senhor conhece nossa estrutura, o Senhor sabe que eu sou pó e é isso aqui que eu sou. É assim que eu me achego diante de Ti. O nosso Deus é paciente também, meus irmãos. O apóstolo Pedro diz que o Senhor não retarda a sua promessa de voltar, de dar fim a todas as coisas. Ele não retarda, Ele não está atrasado nisso. Ainda que alguns a julguem demorada, pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O nosso Deus é paciente. Pedro diz para nós considerarmos a longanimidade de Deus como uma oportunidade para a salvação. Se estamos aqui ainda hoje, de pé, não vamos ser fulminados provavelmente até o término deste culto. A gente vai sair, vai para a nossa vida, a gente vai almoçar, vai viver o nosso dia, vai viver a nossa semana. Irmãos, nisso tudo, cada minuto que passa são oportunidades, convites do Senhor para tomarmos mais e mais consciência da presença dEle, que é o nosso Pai, que nos ama, que nos quer perto, que nos quer lavar e purificar dos nossos pecados. Se estamos aqui é porque Ele tem sido bondoso, paciente com cada um de nós. Este texto, irmãos, ele desafia dois grupos diferentes nessa manhã. E o primeiro grupo são crentes. O texto não deixa tão claro, e os comentaristas não têm consenso, se Ananias e Safira eram crentes, se eles eram salvos ou não. Isso fica muito em aberto. O ponto é que esse texto desafia, sim, crentes que estão vivendo sem o temor do Senhor, que não estão vivendo à luz da existência de Deus, que não estão levando em consideração o seu caráter. Ele é um Deus que ama a justiça e que odeia a iniquidade. E nós sim, cada um de nós pode, pelo engano do pecado, pelo endurecimento do nosso coração, vivermos. Não debaixo da luz do Senhor, não à luz da sua existência, mas como se Ele fosse um Deus distante, que não se importa muito com o que está acontecendo aqui dentro de mim, na minha casa, no meu trabalho. Isso faz, irmãos, com que os nossos ajuntamentos, por vezes, se tornem reuniões comuns, como se Deus não ordenasse aqui a sua bênção, como se Ele não derramasse aqui nesse lugar da sua vida. E ao perdermos a consciência da presença de Deus, nós podemos abrir algumas concessões, nós podemos ceder a algumas práticas, a alguns pecados. Ananias e Safira, sem juízo algum, acharam que seria uma boa ideia mentir, fingir, agir com hipocrisia diante daquela comunidade. Definitivamente foi uma péssima ideia. A gente pode agir assim também, meus irmãos. Ninguém vai saber. Eu fiz o meu negócio lá, eu vou chegar na igreja, está tudo bem. Ninguém vai saber. Isso não interessa a ninguém, isso não afeta a ninguém, não vai dar em nada. E eu pergunto, irmãos, o que mudaria hoje em nossas vidas se houvesse uma maior consciência da presença de Deus? O que o Senhor desejaria mudar na sua vida, na minha vida, nesse domingo, se esse temor que caiu na igreja de Atos repousasse aqui sobre nós? É o mesmo Deus, de Adão e Eva, de Arão, Nadab e Abiú, Samuel, é o mesmo Deus de Atos dos Apóstolos, é o mesmo Deus que está aqui entre nós. O que isso mudaria nos nossos corações, na nossa postura, nos nossos planos, se estivéssemos mais conscientes da presença de Deus, meus irmãos? Se estivéssemos mais conscientes de que nós fomos feitos templo do Espírito, um santuário de Deus, juntamente, cada um de nós juntos, sendo edificado como um lugar para a habitação do Senhor.
O que mudaria, meus irmãos? Isso não tem que gerar um pavor e um medo e um terror em nós apenas. Isso sim precisa gerar um temor e um tremor nos nossos corações. Mas, irmãos, este Deus que é santo, que é puro, que é fogo consumidor, Ele é o nosso Pai, é o Pai de amor. E porque Ele nos ama, Ele nos quer ver bem. Porque Ele nos ama, Ele quer arrancar o pecado da nossa vida. Assim como Ananias e Safira, depois de mortos, foram tirados, o Senhor quer também arrancar coisas do nosso coração, coisas da nossa vida e tirar para fora, porque isso não pertence à comunidade, isso não faz bem para a comunidade. Deus está entre nós hoje, meus irmãos. Deus está entre nós hoje, ainda que não vejamos no nosso meio as pragas no Egito, ainda que no nosso meio não aconteçam curas a partir da sombra do apóstolo Pedro, é o mesmo Deus que está em nós. E à medida em que nós vamos tomando consciência disso, preparando as nossas vidas, esse lugar, essa comunidade, para ser esse lugar de receber a presença dEle, irmãos, eu creio que o Senhor vai aumentar a presença dEle. Junto da presença dEle vem sim, essas coisas que nós estamos vendo, que nós estamos lendo, os seus sinais, a manifestação do seu Espírito. Sim, o temor do Senhor se apoderando sobre a comunidade. O Senhor está entre nós, meus irmãos. Então esse texto desafia crentes que não estão conscientes, que não estão vivendo à luz da existência do Senhor. Mas esse texto também desafia você que ainda não crê em Cristo. Você que ainda não confessou com os seus lábios Cristo de todo o coração, que não se entregou a Cristo, ou que talvez diante disso tudo, ou diante de como está a sua vida, você talvez não está tão convicto. Será que eu estou em Cristo de fato? Será que eu sou crente de fato? O apóstolo Pedro diz que chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus, a igreja, o povo de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Um Deus diluído, que se vende dos nossos dias. É um Deus que não é santo, é um Deus que não é puro, é um Deus que não é zeloso, que não tem ciúme do seu povo. Esse não é o Deus revelado por nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um pai que disciplina os seus filhos, que corrige os filhos a quem Ele ama, que executa assim seus juízos, que separa coisas das nossas vidas por amor a nós. Agora, o que dirá daqueles que não temem o seu nome, daqueles que não estão protegidos por Cristo, daqueles que não estão resguardados sobre as asas do Senhor, à sombra do Onipotente? Este texto convida também àqueles que nunca tomaram consciência da presença de Cristo, da presença de Deus. Ele vai voltar em glória para reinar de eternidade a eternidade. Ele é o justo juiz. Irmãos, nós, como igreja, nós temos avançado e o Senhor tem pedido para deixarmos algumas coisas para trás. Ele tem pedido a deixarmos coisas para trás, a entregarmos mais e mais das nossas vidas a Ele, sem reter nada, como Ananias fez.